Dos 6 milhões e 700 mil candidatos ao Enem deste ano, 1 milhão e 100 mil ainda não sabem onde vão fazer as provas. E você vai ver também. A remissão de pena ajuda a reduzir a superlotação em penitenciárias de todo o país. Depois da separação, com quem ficam os filhos? O Jornal da Justiça mostra os tipos de guarda. E vamos falar da decisão do STJ que libera a operadora de plano de saúde de custear remédios importados sem registro no Brasil. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa tarde. Neste feriado de finados, a Polícia Rodoviária Federal reforça a fiscalização nas rodovias federais de todo o país, principalmente nos locais e horários de maior incidência de acidentes e crimes. A polícia usa mais de 2.000 carros, 700 motocicletas, 1.700 aparelhos de etilômetro, conhecido como bafômetro, além de 200 radares portáteis. Os policiais organizam ações preventivas para reduzir a violência no trânsito e os acidentes relacionados ao excesso de velocidade. Também fiscalizam as ultrapassagens proibidas e identificam motoristas que dirigem sob efeito de bebidas alcoólicas. A Operação Finados vai até o domingo. No último feriadão, o de 12 de outubro, a Polícia Rodoviária flagrou mais de 5.500 ultrapassagens irregulares nas rodovias federais e registrou 1.200 acidentes, com 82 mortes. Quase 900 motoristas foram flagrados depois de usar bebida alcoólica. O Enem começa neste fim de semana. São 6 milhões e 730 mil candidatos em todo o país. 1 milhão e 100 mil ainda não acessaram o cartão de prova pela internet e, portanto, ainda não sabem o local onde vão fazer as provas. Vamos ver outras informações ao vivo com a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. A primeira etapa da prova do Enem vai ser aplicada agora no domingo, no dia 5, e quem não quiser perder todo o tempo dedicado ao estudo, é bom ficar atento a algumas dicas listadas pelo INEP. Uma delas é conferir o local da prova com antecedência e fazer o percurso até o local da prova, para evitar imprevistos, assim também como escolher o melhor meio de transporte para acessar o local. Lembrando que domingo o horário dos ônibus é reduzido, conferir também o fuso horário da cidade onde a prova será aplicada, só que será levado em consideração o horário oficial de Brasília em todos os estados e também, Guilherme, separar a documentação necessária para a identificação no dia da prova. Guilherme. Obrigado, Carolina. E os documentos para identificação, que a Carolina acaba de se referir a eles, têm que ser originais, com foto e na validade. Carteirinha de estudante ou certidão de nascimento, portanto, não são aceitas. É preciso levar também a caneta preta de tubo transparente e o cartão de confirmação impresso com a data e o local da prova. Esse cartão está disponível no site do Enem. A Petrobras tenta normalizar as atividades da refinaria de Paulínia, em São Paulo. A maior refinaria do país sofreu uma falha operacional nessa quarta-feira, que obrigou a empresa a paralisar todas as unidades de processo. A Petrobras informou que não há feridos nem danos às instalações. A Replan tem capacidade para processar 415 mil barris de petróleo diariamente. Isso representa 20% de todo o refino nacional. A unidade produz gasolina, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo e vários produtos usados pela indústria petroquímica. A remissão de pena é um direito do condenado para abreviar o tempo imposto na sentença. Isso pode ocorrer por meio de trabalho, estudo, leitura. E esse benefício também ajuda a reduzir a superlotação dos presídios. A crise no sistema penitenciário é um tema que preocupa o judiciário. Com 600 mil pessoas presas, o Brasil tem hoje a terceira maior população carcerária do mundo. E também um desafio: reduzir a superlotação dos presídios sem comprometer a punição imposta pelo Estado. Na busca por soluções, o Judiciário vem discutindo penas alternativas de prisão. Presídios como
administrado pelas APACs, que são associações que têm uma outra filosofia de tratamento do preso, o índice de reincidência é praticamente zero, praticamente não há fugas nesses presídios. Então é claro que isso não se aplica a alguns condenados que são muito violentos, mas de uma maneira geral essas iniciativas precisavam ser incorporadas a todo o sistema, para que realmente houvesse uma prioridade no tratamento dos presos. No debate sobre a crise no sistema carcerário, a ampliação de opções de trabalho e estudo nos presídios vem sendo bastante discutida. O que se tem que fazer é, pelo menos, fornecer algum tipo de treinamento e atividades que permitam a essa pessoa, quando voltar para o convívio social, ter alguma perspectiva de vida. E o Estado deve investir nisso também. Ele não pode exigir que a iniciativa privada o faça, pode até incentivar, mas o Estado tem que investir nisso. Tem que, de alguma maneira, facilitar esse reingresso. Aqui no Distrito Federal, uma parceria entre o Detran e a Fundação de Apoio ao Trabalhador Preso, a FUNAP, permite que detentos em ressocialização possam voltar ao mercado de trabalho. São 36 pessoas em regime semiaberto ou domiciliar que durante a semana trabalham na reforma e fabricação de placas de trânsito. Luiz Brito é o responsável pelo projeto que começou em 2011. Ele conta que a parceria deu certo e o número de reeducandos deve aumentar. Posso chamar até os 60 e, se for preciso, pode chamar até mais do que isso. Porque no contrato tem uma cláusula que a gente pode aumentar em mais 25%. E o trabalho tem dado certo, essa parceria tem dado certo? O trabalho tem dado tão certo que tudo que está aí na rua hoje em dia, sinalizado, são feitos por eles. Paulo trabalha no Detran há 6 meses. Ele está há 2 anos na ressocialização e diz que, além da questão profissional, o trabalho é uma chance de diminuir a pena. Nós estamos pagando a nossa pena, que é muito importante, pagando cada dia aqui, de um mês aqui a gente ganha 7, 8 dias, desconta 7, 8 dias. No final da nossa pena isso é descontado. Raimundo sentiu na pele a diferença deste investimento. Condenado a 44 anos de prisão, ele resolveu voltar a estudar durante o período de reclusão. Existem advogados que passaram por dentro do sistema que eu conheço, empresários, pessoas que estão trabalhando, abriram sua própria firma, entendeu? Trabalhando no órgão do governo, entendeu? Isso tudo foi me motivando. Raimundo trabalha como garçom em um órgão do governo do Distrito Federal. À tarde, ele faz um curso na fábrica social do governo de Brasília e à noite vai para a faculdade, onde cursa Direito. Raimundo garante que vive uma nova história graças à ressocialização. Muitas pessoas não acreditam na ressocialização, entendeu? As pessoas pensam assim, tá lá dentro do sistema, que morra, que exploda, que caia uma bomba lá dentro do sistema, mas não. Existem pessoas, sim, que querem uma mudança de vida e nós vamos, sim, quebrar esse tabu e mostrar para a sociedade que tem jeito, sim, para a ressocialização, através do trabalho, através do estudo e, primeiramente, Deus. Prevista na Lei de Execução Penal, a remissão de pena se aplica em 3 situações. Estudo, onde um dia de pena é diminuído a cada 12 horas de frequência escolar. Leitura, onde é possível remir 4 dias de pena a cada obra lida num período de até 30 dias. O limite, neste caso, são 12 livros por ano. E trabalho, onde o condenado tem 1 dia de pena a menos a cada 3 dias de trabalho. Em 2015, o STJ pacificou o entendimento de que o trabalho externo pode ser contado para remir a pena do condenado à prisão, e não apenas o trabalho dentro dos presídios. Recentemente, a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a música como meio de remissão de pena, ao julgar o caso de um preso que comprovou dedicar 8 horas diárias ao trabalho em um coral, em Vila Velha, no Espírito Santo. Para o colegiado, a atividade musical exercida preencheu os requisitos de qualificação para fins profissionais e reintegração social. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça permite a penhora do salário de inquilinos que estão com o aluguel atrasado. A penhora do salário do devedor para pagamento de dívida foi autorizada pela ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça. A aplicação já era permitida nos casos de pensão alimentícia. O salário, ele não é uma verba unitária, ele é uma verba composta. Por ser uma verba composta, um percentual dele é destinado à habitação. Para a juíza Maria Verônica Araújo, titular do 1º Juizado Especial Cível e Criminal de Maceió, a decisão representa um avanço.
Aqui a gente já vinha fazendo com uma certa antecipação a penhora para garantir pagamentos, mas agora a gente fica mais embasado para garantir também o pagamento do aluguel. Este advogado especialista em direito imobiliário acredita que os envolvidos em processos de locação devem se sentir mais seguros a partir de agora. É um ponto de se pensar, é um ponto de atenção para o locatário, uma vez que ele pode sofrer na própria pele, no próprio salário, uma retenção de um percentual de 10% sobre o valor líquido dele. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Operadora de plano de saúde não é obrigada a custear remédios importados sem registro no Brasil. De volta às urnas. 9 municípios brasileiros vão ter novas eleições no dia 19 deste mês. Os eleitores vão escolher prefeitos e vices. A decisão é do Tribunal Superior Eleitoral. Os eleitores de Ivoti, Paraí, Sandovalina, Sebastianópolis do Sul, Ibiracatu, Jacinto, Jordânia, Santana da Vargem, Mirassol do Oeste e Primavera do Leste voltarão às urnas no próximo dia 19 de novembro para eleger os novos prefeitos e vice-prefeitos dos municípios. Os pleitos ocorrerão das 8 da manhã às 5 horas da tarde, seguindo os horários locais. Nessas cidades, as novas votações serão necessárias porque os candidatos mais votados para os cargos de prefeito e vice nas eleições municipais de 2016 tiveram os registros de candidatura indeferidos ou cassados pela Justiça Eleitoral. Estarão aptos a votar os eleitores que estiverem em situação regular e com domicílio eleitoral no respectivo município até o dia 21 de junho deste ano. Operadora de plano de saúde não tem obrigação de cobrir gastos de paciente com remédios importados não registrados no Brasil. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Nazareno acompanhou de perto a luta da esposa contra um câncer raro na medula óssea. Antes de morrer em decorrência das complicações da doença, Albanísia fez transplante, químio, radioterapia e tomou diversos remédios. Até que ela começou a usar a lenalidomida, medicamento proibido no Brasil. É regra. Para que um novo remédio chegue ao mercado, os laboratórios precisam da liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É a Anvisa que avalia se a substância é adequada para ser comercializada no país. A lenalidomida teve o registro negado pela falta de estudos solicitados durante o processo de análise. Mesmo assim, pacientes como Albanísia passaram a trazer o medicamento de fora do país. Fizemos uma corrente, todo mundo ajudando, amigo lá da empresa ajudando, minhas amigas, enfim, a família. Aí descobrimos o preço, o valor, tudo, aí fizemos um almoço beneficente para poder arrecadar fundos, inclusive eu tenho até vídeos dela, do dia desse almoço. Arrecadamos dinheiro, compramos o remédio. Segundo o Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde, o médico tem autonomia para prescrever um remédio com substâncias proibidas no Brasil. Mas para importar, é preciso que ele tenha registro de origem e a autorização da Anvisa. É um risco para o médico prescrever algo que não está registrado na nossa agência sanitária, mas ele não infringe em legalidade. Recentemente, os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça aceitaram parcialmente o recurso de uma operadora de plano de saúde que pediu a dispensa da obrigação de fornecer a lenalidomida por não ter registro na Anvisa. O caso chegou à justiça depois que uma paciente começou a importar o medicamento por conta própria e pediu o custeio do tratamento ou o ressarcimento dele. Os ministros reconheceram que a operadora está, em princípio, obrigada a cobrir tratamentos previstos em contrato e deve fornecer os medicamentos necessários. Mas, de acordo com a relatora, ministra Nancy Andrighi, não se pode exigir que a cobertura cumpra essa obrigação quando o medicamento recomendado for de importação e comercialização vetadas pelos órgãos governamentais. Para esta advogada, o plano de saúde deve importar o medicamento, mas sem cometer infrações sanitárias.
E isso serve, inclusive, para você impedir medicamentos com alta toxicidade ou que não são ainda, que são ainda experimentais, na verdade, né? A importância da Anvisa vem do fato de que ela regula o que é bom para o consumo do brasileiro e o que não é bom para o consumo do brasileiro. E agora eu converso sobre o direito aos medicamentos com a advogada Thaís Maia. Obrigado, Thaís, por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Essa decisão do STJ é da terceira turma. Está em vigor, mas não é definitiva. Ainda não é definitiva porque esse é um assunto que é um tanto quanto delicado. Também está em pauta no STF, em outros processos, né? Então ainda não é definitiva. Foi para esse caso em específico. Agora, nesse caso, não pode, a operadora não é obrigada a pagar porque não tem um registro, mas há casos em que a operadora tem que bancar o medicamento. Quais são esses casos? Então, a princípio, o cidadão brasileiro, né, ele tem o direito à saúde. A gente tem no Brasil o nosso direito à saúde constitucionalizado, lá no artigo 196 e no artigo 6º da Constituição Federal. Então, o cidadão ele pode requerer tanto do Estado, enquanto cidadão, como do plano de saúde, que daí a gente já tem uma relação contratual, tá? Então, enquanto uma relação de direito público, o cidadão em relação ao Estado, e uma relação contratual privada entre o beneficiário de plano de saúde e o plano de saúde. Então, o cidadão ele pode requerer, né, desses dois entes aí, o custeio de medicação. No caso dos planos de saúde, como é que o paciente deve proceder? O que ele deve fazer? Então, tem que ter sempre o relatório médico, tem que ter o laudo comprovando, né, a necessidade do medicamento, porque o médico é o técnico capaz para poder dizer o que é necessário e o que não é necessário. E aí, com base nesse laudo, é feito o requerimento para o plano de saúde. E aí, o plano de saúde, muitas vezes, pode ser por e-mail, ele mesmo já denega ou ele mesmo já fala que vai prover esse medicamento. Aí depende do plano de saúde. E no caso do setor público, do SUS, o que o paciente deve fazer? Então, da mesma forma, tem que ter esse laudo, né, já que é o que vai embasar, vai fundamentar esse requerimento do cidadão, e aí ele tem que entrar ele tem que pedir, seja ali na farmácia popular ou mesmo no hospital público, ele tem que fazer esse pedido e, não sendo atendido, tendo essa negativa da dispensação desse medicamento, aí ele tem que entrar infelizmente tem que judicializar, né? Thaís, nós vamos voltar no próximo bloco. Eu gostaria de lhe perguntar, no caso de quando não tem, o medicamento não está no mercado, não é possível importá-lo, o que o paciente faz? Daqui a pouco a resposta, por favor. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça os critérios para a definição da guarda dos filhos no caso de separação do casal. Nós voltamos a conversar com a advogada Thaís Maia sobre o direito do cidadão aos medicamentos. Thaís, no bloco anterior nós mostramos aquela reportagem sobre a decisão do STJ, que desobrigou uma operadora de plano de saúde de pagar por um remédio importado que não tem registro dentro do Brasil. E eu lhe fiz uma pergunta: como resolver uma situação em que não pode importar porque não tem um registro, mas não tem um medicamento aqui dentro? Aparentemente é um caso sem solução, ou não é? Então, para o advogado que vai trabalhar com esse caso, é uma oportunidade de perceber uma situação muito interessante, pelo menos para mim, né, que atuo nessa área, é muito interessante, porque realmente você tem um conflito, né, está instaurado aí um conflito em que esse medicamento não tem registro no Brasil, a pessoa depende desse medicamento, às vezes já fez uso até no exterior desse medicamento e precisa importar porque tem seu domicílio aqui no Brasil, sendo que a gente está vivendo hoje esse momento em que o registro da Anvisa realmente é extremamente importante para a saúde pública, é o nosso órgão sanitário federal. Só que nesse caso em que se comprova que o medicamento ele é imprescindível para a manutenção da saúde do quadro da pessoa e também somado ao fato de não ter um medicamento similar no Brasil e também, né, tem um outro requisito que é comprovada a segurança e eficácia por alguma outra agência no exterior, no caso, por exemplo, dos Estados Unidos, a FDA, né, que é como se fosse a Anvisa deles lá. E aí sim você vai conseguir, já existem julgados que permitem a importação ainda que não tenha esse registro,
Tá? Então, a gente percebe hoje essa tendência pela valorização do registro da Anvisa, mas em casos específicos em que seja imprescindível, não tenha similar no Brasil e comprovada segurança e eficácia, aí você vai ter posicionamentos já, inclusive, de ministros do STF que reconhecem que, nesse caso, é possível a importação. Do ponto de vista da justiça, o importante é que tenha uma solução, porque está na Constituição que o direito à saúde é um direito de todos. Exatamente, lá diz exatamente isso. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Thaís Maia, advogada, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Justiça. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Boa tarde para você. Boa tarde. O divórcio é quase sempre um processo delicado para os casais. E quando há filhos, as coisas nem sempre se resolvem facilmente. Um dos principais motivos para desentendimentos é a definição sobre a guarda das crianças. Saiba agora quais os tipos de guarda e como a Justiça define qual a mais adequada. Ninguém se casa pensando em separação, pelo menos não deveria. No entanto, divórcios acontecem. Depois de 12 anos, Tatiana e Sandro deixaram de ser um casal. Foi aí que eles estipularam uma guarda compartilhada da Amanda, do Henrique e do Marcelo. No início, de forma alternada, o que não deu muito certo. Nós estipulamos um modelo em que era mais picado. Eles ficavam poucos dias comigo, poucos dias com ela. Tinha uma alternância muito grande. Eu falei pro papai que eu estava cansada e ele perguntou o que eu achava melhor. Aí eu disse que seria mais fácil passar uma semana na casa de cada um, porque a gente não ia esquecer mais as coisas, ou pelo menos ia diminuir a frequência com que a gente ia esquecer as coisas. E aí começamos e foi ficando legal, e é o modelo que a gente usa até hoje. E se manteve assim, mesmo com a chegada do Marcos, o atual marido da Tatiana. A gente pensou em como juntar todos eles de uma forma harmônica, né? Que eles pudessem conviver tranquilamente. Então, pra gente foi tranquilo, né? Porque desde sempre a gente quis montar esse ambiente de paz, assim, entre todo mundo. Eles se adaptaram extremamente rápido. E, inclusive, nas escolas, a gente, quando é chamado para uma reunião de pais e professores, vamos os três sempre. A família faz parte de um grupo que cresceu muito nos últimos anos. Dados do IBGE mostram que em 30 anos, mais que dobrou o número de casais que no divórcio optaram pela guarda compartilhada. Subiu de 3,5% em 1984 para 7,5% em 2014. Um ano depois, quando esse tipo de guarda passou a ser regra em casos de divórcio, o número saltou para 12,9%. De acordo com este advogado, especialista em direito de família, o fato de a lei da guarda compartilhada existir não é sempre predominante na decisão do juiz. O juiz vai ver a possibilidade de cada um dos genitores de exercer essa guarda, seja de modo unilateral ou compartilhado, mas ele levará em consideração fundamentalmente o que melhor se apresentará para a criança. É um interesse dela que deve ser um bem jurídico maior tutelado. Neste ponto, o texto da lei é claro. O tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com o pai e a mãe. Mas isso não quer dizer que os filhos vão passar um dia em cada casa, como na convivência alternada. Mas sim que a frequência com a qual visitam um ou outro deverá ser bem maior. Vale lembrar que a guarda compartilhada não é um direito de participar da vida do filho ou da filha, é um dever. Ou seja, além de dividir as responsabilidades financeiras, significa, entre outras coisas, levar a criança ao médico, fazer as lições de casa e ir em reuniões na escola. Por exemplo, por ter a guarda compartilhada, a Tatiana só pode mudar os filhos de escola se o Sandro concordar. Autorização que, na prática, não precisa acontecer para a Maria Clara e para o Pedro, filhos de Lourenço. Desde 2003, o pai tem a guarda unilateral deles. Mesmo com um clima de paz com a ex-mulher, Lourenço deixou essa regra clara na frente do juiz. Na separação, foi uma opção. Eu lutei para que, sem ter briga, mas que eu ficasse com eles por causa das facilidades e da condição financeira na época, né? Então, eles ficaram comigo. Mas nunca teve muito atrito em relação às visitas, tanto dela quanto a minha. Não senti muito por conta da boa relação que minha mãe tinha aqui em casa. Ela entrava como se fosse daqui e meu pai também entrava lá na casa da minha vó de lá, né, como se fosse de lá também. Então era tudo muito entre família, não senti muito.
E esse é o posicionamento familiar que o Superior Tribunal de Justiça estabelece na jurisprudência. Os ministros entendem que a guarda unilateral não impede a aplicação do direito de visitas em prol dos filhos. Ao analisar um recurso na terceira turma sobre o tema, o ministro Vilas Boas Cueva destacou que o fato de os pais litigarem demasiadamente, sem facilitar a comunicação interpessoal por mera falta de vontade, não deve impedir o direito de visitas do pai, que deve ser pleno por quanto quinzenal. A guarda compartilhada foi consolidada no STJ antes mesmo de virar lei em 2014. A ministra Nancy Andrighi já declarou que a lei visou quebrar a monoparentalidade na criação dos filhos, que gera, segundo a ministra, a figura do pai de domingo. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa tarde para você.